Seja bem-vindo à aula de tratamento de eventos. Na aula passada, você construiu uma interface gráfica repleta de botões que não fazem absolutamente nada. Para que eles possam responder a uma ação, você precisa tratar os eventos desses botões. Os eventos acontecem quando você interage com os componentes da sua janela. Por exemplo, quando você passa o mouse por cima de um desses botões, quando você clica sobre um desses botões, então os botões geram esses eventos. Esses botões dão origem aos eventos que você vai tratar no seu programa Java. Se você quer executar alguma ação quando um evento ocorrer, então você precisa indicar para esses componentes uma interface ouvinte. Você vai precisar informar para cada um desses botões uma classe que consegue ouvir e tratar aqueles eventos. Para cada tipo de evento, nós temos uma interface listener a ser implementada. Vamos ver como isso funciona na prática. Vamos construir uma classe chamada eventos, com o método main. Essa classe também será uma janela. Então, estenda JFrame e inicialize no seu método main a classe eventos. Lembre-se de importar as classes necessárias. Crie o método construtor da classe, sobrescrevendo ou chamando o método construtor de JFrame. Aproveite para definir o tamanho dessa sua janela. Coloque-a visível. E defina o evento padrão de fechamento. Agora, para começar, vamos criar um botão que deverá responder a uma ação do usuário. Então, vou criar aqui um JButton, botão, new JButton. Clique. Tá ótimo. Agora vamos adicionar esse botão ao container principal da nossa janela. Perfeito. Então aqui nós temos uma janela com um botão. Então tá aí. Agora, por enquanto, esse botão continua sem fazer nada. Está da mesma forma que estava os nossos botões antigos. Então, qual é o primeiro passo? É informar para o seu botão alguém que consiga entender os eventos que ele vai lançar. Então, para isso, você tem os métodos, aliás, o método addActionListener. Todos os elementos, todos os controles que lançam eventos, eles têm métodos que se chamam add, nome do evento, finalizando com listener. Então, se você quiser identificar o tipo de evento que cada elemento manda, é só você procurar por esses métodos que finalizam com listener e você vai conseguir reconhecer os tipos de eventos com os quais ele trabalha. Esse método ele espera um objeto que implemente a interface ActionListener. Então, você pode criar uma nova classe que implemente essa interface, ou você pode implementar a interface diretamente na sua classe de eventos. Se você quiser transformar a sua classe de eventos na tratadora dos eventos desse botão, então
implemente essa interface, Action Listener. Você vai precisar importar essa classe também. Essa interface Action Listener, ela espera que você implemente o método Action Performed, que recebe o evento Action Event. O que é que vai acontecer quando você implementar esse método? Então, eu vou implementar o método aqui, com a opção Add Unimplemented Methods. Aí ele já traz aqui uma sugestão de implementação, o nosso Eclipse. Então, esse é o método que vai ser executado pelo botão quando nós informarmos para ele que a nossa classe Eventos, ou seja, this, é o tratador oficial dos eventos dele. O que ele vai fazer? Ele vai colocar essa classe numa lista de ouvintes que ele reconhece, e quando um evento de clique no botão, por exemplo, acontecer, ele vai executar o método ActionPerformed de cada uma dessas classes ouvintes que a gente está adicionando nesses métodos AddActionListener. O resultado vai ser, então vamos lá, sysout, clicou. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui o botão, e quando o usuário clicar sobre o botão, ele vai imprimir na tela o texto clicou. Agora nós podemos modificar um pouco esse tratamento de evento. Por exemplo, a gente pode alterar o texto do botão. Então, para isso, eu preciso ter acesso ao botão, né, fora aqui do método construtor. Então, eu vou declarar o nosso botão aqui, né, como um atributo da minha classe, né? E agora, aqui dentro do meu ActionPerformed, eu vou procurar o botão quando ele for clicado e vou alterar o texto desse botão. Foi clicado. Esse é o texto que eu quero mostrar no botão quando ele for clicado. Então, agora, quando eu clicar no botão, ele está aqui com o texto clique aqui. Ao clicar, ele modifica para foi clicado. Então, é assim que acontece o tratamento de evento. Quando você clica sobre o botão, ele gera um evento e lança esse evento para cada um dos listeners, executando os métodos ActionPerformed desses listeners. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Vamos continuar trabalhando com layout, com tratamento de eventos. E agora, a partir da próxima aula, veremos mais outros controles. Até lá!